Observado de baixo, o céu do nosso planeta parece sereno e tranquilo, mas esconde uma combinação de mistérios intrigantes. Algumas dessas anomalias parecem ter vindo do espaço profundo, enquanto outras simplesmente pairam sem nenhuma explicação lógica. Não, algo mais está acontecendo. Robôs, OVNIs, alienígenas e fenômenos desconhecidos. Vamos descobrir o que o céu está revelando desta vez. Uma noite, um morador local avistou um objeto voador não identificado sobrevoando as casas. A nave emitia várias luzes azuladas, mas sua forma permanecia indefinida. De repente, algo ainda mais impressionante ocorreu. Um portal azulado em forma de losango se abriu nos céus. Movimento misterioso. A nave parecia saber exatamente para onde ir. Em poucos segundos, tanto ela quanto o portal desapareceram completamente, como se o céu tivesse aberto um caminho para outra realidade. Muitos acreditam que este evento foi uma demonstração de uma tecnologia alienígena muito além da nossa compreensão, mas o mistério permanece. Qual foi o motivo dessa aparição repentina? E mais intrigante ainda, para onde eles foram? Abertura celestial. Perto de uma área florestal, trabalhadores em um campo ficaram atônitos ao observar um evento surreal. Um enorme anel branco apareceu no céu, tão vasto que ocultava até o sol. Parecia um portal, talvez uma passagem para outro mundo ou civilização. Eles ficaram imóveis, observando o fenômeno enquanto o anel pairava em silêncio. A visão parecia um sinal de algo incompreensível. Assustados, os trabalhadores compartilharam as imagens na internet, mas até hoje ninguém conseguiu desvendar o enigma daquele dia. Busca luminescente. No dia 9 de novembro de 2024, uma noite aparentemente comum em Miami foi interrompida por algo inexplicável. Um homem viu uma luz intensa atravessando o céu, como uma imensa lanterna explorando a terra. A luz se movia de forma errática, como se procurasse algo específico. As pessoas ficaram intrigadas e começaram a especular. Alguns associaram o evento a atividades extraterrestres, enquanto outros acreditavam em operações secretas governamentais. Mas a verdade por trás desse espetáculo permanece um mistério. Objeto flamejante. 2 anos atrás, na Rússia, um homem testemunhou algo inexplicável durante uma caminhada. No céu, ele viu uma nave gigantesca que inicialmente parecia um avião militar em chamas. Porém, ao observar mais de perto, percebeu que o objeto era algo completamente desconhecido. Sua forma era semelhante a uma barra, com chamas saindo de ambos os lados e se movia com fluidez. Além disso, parecia emitir um estranho campo elétrico. Assustado, o homem deixou o local rapidamente, acreditando se tratar de um evento extraterrestre. Até hoje, as autoridades ainda não sabem onde esse objeto aterrissou, se é que aterrissou. Forma brilhante. Em agosto de 2015, sobre o Sea Park, um fenômeno deixou os moradores perplexos. Um ser luminoso, com forma humanoide, apareceu no céu. Ele não parecia uma pessoa, mas tinha um formato vagamente familiar. Para tornar o evento ainda mais estranho, a criatura parecia alterar sua forma enquanto era observada. Muitos especularam que poderia ser um visitante de outro mundo, talvez um alienígena curioso explorando a Terra. Se um dia você encontrar algo assim, grave imediatamente. Evidências como essas podem revelar verdades incríveis. Anel misterioso. Na noite de 26 de outubro de 2024, na China, um homem registrou uma cena extraordinária de sua janela. Um anel azul e brilhante flutuava no céu, mudando de forma de maneira quase intencional. Ele descreveu o fenômeno como um portal para outra dimensão. Alguns acreditavam que fosse apenas um raro fenômeno atmosférico, mas e se fosse realmente uma passagem para o desconhecido? O que estaria escondido do outro lado? Raios amarelos. Presenciar algo inexplicável exige estar sempre atento e, claro, com uma câmera à mão, pois pode acontecer quando menos se espera. Foi exatamente isso que ocorreu em novembro de 2024, quando moradores da China avistaram no céu uma nave com formato retangular. O objeto brilhava intensamente, emitindo raios de luz amarela enquanto deslizava pelo céu de forma tão perfeita que parecia impossível ter sido criado por humanos. Seria um OVNI? Talvez, já que seu design parecia ideal para viajar pelos céus do cosmos. Sinal cósmico. A noite pode reservar mais do que apenas descanso. Ela pode trazer surpresas inesperadas. Em 12 de outubro de 2024, no Reino Unido, um estranho rastro azulado cruzou o céu sobre algumas casas. De repente, transformou-se em uma esfera perfeita, permanecendo imóvel enquanto pulsava e
e vibrava a uma velocidade impressionante. Parecia transmitir um sinal, talvez uma tentativa de comunicação com algo no espaço. O movimento era tão preciso que não parecia natural. O que essa misteriosa luz estava tentando comunicar? Viajante silencioso. Uma família em Veracruz aproveitava uma noite tranquila observando as estrelas, até que um objeto incomum chamou sua atenção. Uma nave enorme cruzava o céu de forma silenciosa, diferente de qualquer avião ou drone conhecido. Seus movimentos desafiavam tudo o que sabemos sobre tecnologia aérea. Seria um projeto militar ultra secreto ou um visitante de outro mundo? O evento permanece um mistério. Orbes verdes. Em março de 2021, 3 grandes orbes verdes surgiram nos céus de Quebec, Canadá. Essas luzes, intensamente brilhantes, pareciam estruturas sólidas que emanavam um brilho sobrenatural, iluminando todo o céu. Suspensas no ar, deixaram a impressão de estarem analisando um mundo abaixo. Seriam sinais ou avisos vindos do espaço? A cidade ficou tomada pela tensão, mas ninguém conseguiu desvendar a origem dessas luzes. Portal de Shenyang. 3 anos atrás, em Shenyang, na China, um evento incomum atraiu a atenção de todos. Um feixe de luz azul desceu do céu e parecia conectar-se a um prédio. Muitos acreditaram se tratar de um portal, ou até mesmo de uma invasão alienígena. Os moradores capturaram o fenômeno em vídeos, mas nem mesmo os especialistas conseguiram explicar o evento. Poderia esse misterioso feixe ser um indício de algo além da nossa compreensão? Observador da tempestade. Em 15 de março, um usuário do Facebook gravou algo perturbador no céu. Entre as nuvens, surgiu uma figura gigantesca com olhos brilhantes que pareciam encarar diretamente a câmera. Por um instante, a criatura deu a impressão de que estava prestes a atravessar para o nosso mundo. Contudo, o pânico foi evitado quando descobriram que era apenas um efeito visual criado por um artista. Desta vez, nenhum monstro estava por vir. Meteoro desaparecido. Em uma vila na Bulgária, uma câmera capturou um evento celestial impressionante. Um pequeno meteoro brilhou no céu, crescendo em intensidade conforme caía. Porém, antes de atingir o solo, ele desapareceu atrás das árvores, sem som ou impacto. Alguns sugeriram que foi um raro fenômeno atmosférico, enquanto outros acreditaram em algo mais enigmático. O que poderia ter causado esse desaparecimento misterioso? Dragão celestial. Moradores da China relataram uma visão assustadora nos céus. Entre as nuvens, 2 formas parecidas com rostos apareceram, seguidas por um longo pescoço que lembrava um dragão. Em seguida, enormes asas se abriram, tomando grande parte do céu. Parecia que uma lenda havia ganhado vida. Seriam os dragões reais? Para muitos foi um sinal de algo maior, mas ninguém sabe ao certo. Chamas descendentes. No Iêmen, o céu foi tomado por pequenas esferas vermelhas que pareciam cair em direção à terra. Embora parecessem belas à primeira vista, havia algo inquietante no evento. As bolas de fogo desciam rapidamente, trazendo a sensação de um presságio. Seriam fragmentos de meteoro ou algo mais apocalíptico? Até hoje, o mistério permanece. Anel luminoso. No sul do Brasil, um fenômeno inusitado chamou a atenção de todos. Um anel brilhante surgiu no céu, perfeitamente desenhado, flutuando sem se mover. Alguns especularam que poderia ser um portal para outra dimensão, enquanto outros acreditavam que seres de outro planeta estariam por trás do evento. O anel parecia guardar segredos profundos, mas ninguém ousou descobrir o que poderia estar além dele. Lula celestial. Um pedestre caminhava tranquilamente quando foi surpreendido por algo incomum no céu. Acima das casas, uma figura negra flutuava, com longos tentáculos que se estendiam e se contorciam de maneira inquietante. Parecia uma lula gigante, movendo-se com leveza, como se dominasse o próprio céu. A cena parecia saída de um filme de fantasia, lembrando criaturas sombrias como os dementadores de Harry Potter. Ele ficou paralisado, encarando a figura enquanto ela desaparecia silenciosamente, se perguntando se havia acabado de presenciar algo inexplicável.
a nuvem que caiu. Em novembro de 2024, trabalhadores em uma obra testemunharam algo que desafiava o senso comum. Uma nuvem caiu do céu. Diferente de uma tempestade, essa nuvem parecia densa e pesada, caindo rapidamente até o chão, a uma curta distância do grupo. Nuvens geralmente flutuam, mas essa desafiava as regras naturais. Alguns acreditaram que poderia ser uma mudança abrupta no clima, enquanto outros mencionaram um fenômeno raro envolvendo pressão atmosférica. Até hoje, ninguém conseguiu dar uma explicação definitiva para o ocorrido. A nave que sumiu. Durante um voo rotineiro, um piloto avistou algo incomum sobre as nuvens. Uma nave de formato estranho, flutuando de maneira enigmática. Não parecia ser algo humano e sua aparência era verdadeiramente intrigante. Então, de repente, a nave desapareceu completamente, como se tivesse sido engolida pelo céu. O piloto ficou obcecado com a visão, intrigado com o que poderia ter testemunhado, algo que ultrapassava sua compreensão. Objeto voador misterioso. Em uma vila na Colômbia, um morador avistou uma forma peculiar no céu. Era um objeto escuro, em formato de losango, que se movia lentamente em direção a um padrão de cores rosadas e escuras nas nuvens. A conexão entre o objeto e o fenômeno era clara, quase como se ambos fossem parte de algo maior. A visão deixou o homem inquieto, imaginando se aquilo poderia ser um OVNI ou algo ainda mais estranho. A queda misteriosa. Enquanto filmava o céu, um explorador capturou algo assustador. Uma figura alada com pernas semelhantes às humanas desceu dos céus e pousou suavemente sobre uma nuvem. As testemunhas começaram a chamar a figura de anjo, acreditando que poderia ser um sinal divino. Outros cogitaram que poderia ser algo relacionado ao fim dos tempos, conforme descrito em textos religiosos. Mas seria mesmo esse o caso? Ou havia algo ainda mais enigmático por trás dessa aparição? Anjo celestial. Os moradores ficaram chocados ao ver uma figura angelical gigante no céu. Com asas majestosas e um corpo humanoide, o anjo voava graciosamente, mas sua presença era tão fascinante quanto perturbadora. Antes que alguém pudesse registrar mais detalhes, ele desapareceu entre as nuvens. Alguns acreditaram que era um aviso divino, enquanto outros se perguntavam se era apenas uma visão inexplicável. Seja como for, o impacto desse momento permaneceu na mente de todos. Mas as perguntas continuam. Os oceanos guardam mistérios insondáveis, mas o que está acontecendo agora desafia até os mais experientes exploradores do mar. Algo está caçando de forma metódica e implacável o maior predador dos oceanos. O grande tubarão branco, o rei indiscutível dos mares, está virando presa. E ninguém sabe ao certo quem ou o que está por trás disso. Neste vídeo, mergulhamos nas profundezas para desvendar os sinais enigmáticos que têm intrigado biólogos marinhos. Tubarões com marcas misteriosas, rastreadores desaparecendo e indícios de um predador ainda mais letal. Se você sempre achou que os tubarões brancos eram os senhores supremos das águas, prepare-se para uma revelação chocante. Pesquisadores vêm acompanhando uma das maiores quedas populacionais já registradas entre os tubarões brancos. Com quase 5 metros de pura força e agilidade, essas criaturas não são alvos fáceis. No entanto, algo vem dizimando sua população a um ritmo alarmante. Como predadores de topo, eles desempenham um papel essencial no equilíbrio dos ecossistemas marinhos, e seu desaparecimento pode desencadear um efeito dominó devastador. Mas afinal, e o que pode estar matando o maior caçador do oceano? Para tentar responder a essa pergunta, uma equipe de cientistas ao lado do cineasta Dave Rick iniciou um ambicioso projeto de rastreamento. Eles fixaram um transmissor na barbatana de um jovem e poderoso tubarão branco de 3 metros, apelidado de Tubarão Alfa. Durante 4 meses, tudo correu como esperado, mas então o inesperado aconteceu. O rastreador indicou que o tubarão estava nadando perto da costa quando, de repente, sua trajetória mudou abruptamente. Ele acelerou para impressionantes 46 km por hora, antes de mergulhar rapidamente em águas profundas. Em seguida, o sinal parou. A equipe correu até o local para investigar, e o que encontraram foi perturbador. Não havia mais sinal do tubarão alfa.
apenas seu rastreador eletrônico arrancado e jogado na praia, a meros 4 quilômetros do ponto de marcação. Mas a revelação mais assustadora ainda estava por vir. Ao analisar os dados coletados, os cientistas descobriram que, momentos antes do desaparecimento, a temperatura registrada pelo rastreador subiu repentinamente, como se tivesse sido engolido por algo muito maior e mais quente do que o próprio oceano. A pergunta que fica é: o que pode ser grande o suficiente para caçar o maior predador dos mares? Algo espreita nas profundezas, algo que não deveria existir. A mudança repentina na temperatura detectada deixou uma pista aterrorizante. Era um indício claro de que o rastreador havia sido engolido e agora estava dentro do estômago do predador. Mas qual criatura poderia enfrentar, em pleno mar aberto, um tubarão branco de 9 toneladas? Apesar de ser um dos predadores mais temidos dos oceanos, o grande tubarão branco não está no topo absoluto da cadeia alimentar. Existe um rival à altura, um inimigo astuto e mortal que caça em grupo e domina o oceano com inteligência e brutalidade: as orcas. As orcas são mamíferos excepcionais, intimamente ligados aos golfinhos, e são conhecidas por sua capacidade de caçar com precisão cirúrgica. Diferente dos tubarões, que geralmente caçam sozinhos, as orcas trabalham em equipe, utilizando táticas coordenadas para subjugar presas muito maiores do que elas. Seu leque alimentar é impressionante: lulas, tartarugas, aves marinhas, focas e até baleias azuis já foram vítimas desses predadores organizados. Lideradas por uma matriarca experiente, as orcas possuem estratégias específicas para cada tipo de caça. Contra focas, por exemplo, elas utilizam ondas artificiais para derrubar suas presas de blocos de gelo, ou simplesmente as cercam, forçando-as a emergir para respirar antes de golpeá-las com força avassaladora. Em ataques a tubarões, seu método é ainda mais impiedoso. Seria possível que um grupo de orcas tenha devorado o grande tubarão branco? A resposta é um inquietante sim. Em 2004, um vídeo chocante registrou o momento em que uma única orca, em menos de 2 minutos, atacou um grande tubarão branco com uma precisão impressionante. Com um golpe devastador na lateral do corpo, ela derrubou o gigante dos mares sem esforço. Se uma única orca pode derrotar um tubarão branco, imagine o que um grupo inteiro pode fazer. O verdadeiro rei dos oceanos pode não ser aquele que você imaginava. O predador misterioso e implacável deixou um rastro de pistas perturbadoras. Ao analisar os dados, os cientistas notaram algo assustador. A barbatana peitoral do tubarão havia sido arrancada e o animal foi puxado para um mergulho cerca de 300 metros mais profundo do que o normal. Essa profundidade não condiz com o padrão de caça das orcas, que preferem emboscadas mais próximas da superfície. Além disso, a temperatura interna do suposto assassino estava em torno de 25 graus Celsius, muito baixa para uma orca cuja temperatura corporal gira em torno de 37 graus Celsius. As evidências eliminaram as orcas da lista de suspeitos, mas abriram caminho para uma possibilidade ainda mais aterradora: uma criatura colossal, raramente vista por humanos, mas presente em lendas há séculos. Seria possível que o tubarão branco tenha sido vítima de uma lula gigante? Durante gerações, marinheiros contaram histórias sobre monstros das profundezas, criaturas enormes e poderosas o suficiente para envolver navios inteiros com seus tentáculos e arrastá-los para o fundo do oceano. Por muito tempo, acreditava-se que isso não passava de mitos para assustar navegadores, mas hoje sabemos a verdade: elas existem. A lula colossal, parente da lula gigante, é um predador pouco compreendido, capaz de crescer mais de 10 metros e pesar mais de meia tonelada. Seu corpo é dotado de ganchos afiados e ventosas poderosas, tornando-a um dos caçadores mais letais das profundezas. Seus hábitos alimentares ainda são um mistério, mas evidências sugerem que se alimentam de grandes peixes e até de seus próprios semelhantes, protagonizando batalhas brutais pelo domínio do abismo. Para aprender mais sobre esses monstros enigmáticos, os cientistas instalaram dispositivos eletrônicos em cachalotes, os únicos predadores conhecidos dessas lulas colossais. Esses gigantes dos mares
mares costumam mergulhar a mais de 1.000 metros de profundidade no Oceano Antártico, onde a vida marinha é abundante e variada. Agora, uma pergunta permanece no ar: foi uma dessas criaturas ancestrais a responsável pelo desaparecimento do tubarão-alfa? Se sim, o que mais pode estar escondido no fundo do oceano, esperando para ser descoberto? O desaparecimento do tubarão-alfa levantou diversas teorias. Inicialmente, cogitou-se uma lula gigante, mas tubarões não costumam nadar em águas tão profundas. Então, surgiu a hipótese do megalodon, o lendário tubarão pré-histórico que poderia ter sobrevivido escondido. No entanto, cientistas afirmam que ele foi extinto há milhões de anos devido a mudanças climáticas e à falta de presas. A explicação mais plausível, segundo os pesquisadores, é que uma espécie desconhecida de tubarão gigante, com mais de 6 metros e várias toneladas, tem atacado o alfa. O mistério continua, provando que os oceanos ainda escondem predadores assustadores que mal começamos a compreender. Os oceanos ainda guardam segredos que desafiam a ciência. O que realmente está caçando os grandes tubarões brancos? Será uma criatura desconhecida? Um predador ainda mais mortal oculto nas profundezas? A cada nova descoberta, surgem mais perguntas do que respostas. E talvez a verdade seja mais assustadora do que imaginamos. Se você quer continuar explorando os mistérios mais sombrios do oceano e do desconhecido, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Porque às vezes o verdadeiro terror não está no que vemos, mas no que ainda não conseguimos explicar. Can you lend me a hand while I strut on this land? Come on.